upa pelo acesso ao e-mail da turma, upa pelo e-mail da turma, eu só peço que você compartilhe comigo também, então, por favor, para que vai que alguém não tem acesso ao e-mail da turma, eu também posso compartilhar. Aí meu e-mail eu vou colocar aqui no chat novamente. Aí quarta-feira é a prova, então a gente não vai ter que gravar nada. Sexta-feira eu vou tentar resolver esse nosso problema. Meu e-mail é all.poli.frj.br. Tá, vamos tentar então falar sobre a prova. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, deu algum problema hoje. Eu vou compartilhar então o Paint mesmo em branco. Obrigado pela presença de todos. Eu vi aqui que agora temos 33. Obrigado, gente, por comparecer. Vou falar então como é que vai ser. Como eu disse, né, o pessoal está entrando, então eu vou repetir. Vocês vão receber um link. É um link do Google Formulário. Vocês vão colocar o e-mail inicialmente no Google Formulário, pode ser qualquer e-mail. Depois vocês vão clicar em uma lista que vai ter todos os nomes dos alunos da turma, né? O nome e o e-mail. Aí você vai selecionar, obviamente, o seu. E aí vai clicar em próximo e vai abrir uma nova página contendo, né, as 5, 10... Desculpa, pessoal. Contendo as 5, 10, 15 ou 20 questões. Você pode passar da primeira para a segunda, vai ficar tudo na mesma página, tá? Então você vai com o scroll do seu mouse, né, subindo ou descendo, passando, eu não sei fazer a primeira, não sei fazer a segunda, pode ir da primeira para a segunda, só descer a página que vai ficar tudo na mesma página. Não vai precisar clicar em próximo, por exemplo, como no AVA, né? Eu estou na página 1, aí para eu acessar a questão 10, eu tenho que clicar no próximo 10 vezes. Depois eu não posso voltar. Aí para não ter esse inconveniente, que é bem chatinho, a prova fica na mesma página, então é só subir e descer. Lá na última questão, após a última questão, vocês vão ver um link. Vai falar assim, envie seus documentos aqui. Aí vamos falar então sobre essa parte do envio dos documentos. Vou tentar compartilhar agora aqui. Isso, acho que agora vai. Então vamos supor que eu me chame... Cadê? O Lucas Leite. Vamos lá, eu vou colocar lá, né? Aqui está a minha folha. Pode ser uma folha 4 em branco, ou pode ser com uma folha de caderno, tá? Isso aí não tem problema. Então você vai colocar o seu nome aqui. Vai colocar o seu DRE. Isso é para facilitar na correção, por experiência do período anterior. E vai colocar o período, tá? 2021/2. Aqui você vai colocar, né? Primeira página você vai colocar aqui 1. Beleza. Aí você vai colocar aqui questão 1. Vai fazer, não precisa fazer a prova em ordem, né? Não tem necessidade. Aqui você pode começar da questão 10, né? Folha 1, vai fazer aqui, vai resolver, tá? Organizadamente. Questão 8, não precisa ser em ordem. Você vai virar a página, né? Frente, aqui é o verso da página. Aí você vai colocar o quê? 2 aqui, ó. Aí você vai colocar lá. Isso aqui é o número da página, né? Então vamos colocar aqui. Questão 6, vai fazer aqui, bonito. Questão 5, né? Questão 4, vai fazendo certinho dessa forma daqui. Só preciso que vocês coloquem o nome na primeira página, pessoal. Nome, DRE, período, tá? Na primeira página. Depois não esqueçam de colocar aqui primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Quando você terminar de fazer a prova lá pelas 15 horas, né, de 3 às 15, eu vou falar, pessoal, tempo esgotado. Aí vocês vão ter 30 minutos para fazer justamente essa burocracia, né, do nosso novo mundo aí virtual. O que eu preciso que vocês façam? Vamos supor que você utilizou 15 páginas aí para fazer a nossa prova, né? Então, a última página, você vai ter lá, né, a parte da frente, né? 15. E a parte de trás você vai colocar, claro, 16. Vou colocar aqui 16.
Aí você terminou, beleza, tá? Não se preocupa, você organizou suas folhas aí na sua casa, sem nenhum problema. Aí eu vou pedir para que vocês tirem a foto, claro, né? Porque eu tenho que corrigir de alguma forma, então vocês vão tirar a foto da página 1, página 2, página 3. Então, por isso que fica mais fácil colocar o número, para que às vezes a gente coloca muita página entrelaçada aqui, né, enfileirada, e a gente se perde. Então, se vocês colocarem esse número, né, já vai facilitar aí a organização de vocês. Então, vocês vão tirar foto sequencialmente. Página 1, aí o verso, né, que vai ser a 2. Depois, página 3 e o verso que vai ser a 4. Página 5, o verso que vai ser a 6. Página 15, né, e o verso vai ser 16. Aí vocês vão tirar essas 16 fotos. Professor, pode usar o Can Scanner? Pode. Se quiser usar o Can Scanner, o nome é esse aqui, Can Scanner. Deixa eu ver aqui o símbolo no Google ou no Apple Store. Cadê? Não precisa baixar, gente. Se quiser usar a câmera, pode usar a câmera, não tem problema. Só vou falar aqui, porque o Can Scanner, o símbolo dele é um CS. É um CS, aí ele é assim, né? Posso até mostrar aqui para vocês. Alguém aqui já utilizou esse aplicativo? Eu. Sim, sim. Sim. Então, vou mostrar aqui Can Scanner. Can Scanner você não precisa criar conta nenhuma, é só baixar mesmo. E aí lá no Can Scanner você clica em deixa eu procurar aqui página inicial. Então você vai clicar em página principal, aí vai ter um ícone que é uma câmera, né? Você vai clicar na câmera e vai começar a tirar as fotos das suas folhas. Página 1, página 2. E é interessante que conforme você vai tirando as fotos, ele vai agregando no mesmo PDF, tá? Então, o que eu queria falar é isso. A parte importante é que vocês juntem todas as páginas, todas as fotos, né, em um único PDF. Porque fica muito mais fácil para eu corrigir, né? Eu agilizo, tento corrigir. Se vocês conseguirem me mandar assim, eu tento corrigir até na mesma semana. Porque o problema é que do período passado, os alunos me mandaram para cada questão um PDF. Então, para cada aluno eu tinha que baixar 15, 20 PDFs, né, sequencialmente, um a um. Isso já demorava para fazer o download. E depois eu tinha que abrir e fechar um a um para fazer a correção. Então, por isso que dessa vez vocês vão mandar somente um arquivo, que é um PDF, e nesse PDF vai ter todas as questões resolvidas, tá? O Can Scanner é esse símbolo aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai aparecer aí na tela. Tem aí tanto para Apple Store quanto para o Google Play. É esse CS aí, pessoal. Então, quem quiser, é gratuito, não precisa pagar. Quem quiser utilizar, beleza. Ah, professor, eu não tenho espaço aqui no meu celular, infelizmente eu não tenho como baixar. A Mariana está perguntando aqui, ó, eu faço no tablet, posso mandar como PDF? Sim, sim, Mariana. Quem tem o tablet, né, o iPad ou os outros tablets da Samsung ou qualquer outro iPad ou qualquer outro tablet, pode fazer escrito aí normalmente digital, gerar um PDF único, tá, Mariana? Com todas as folhas e mandar também. Aí ela falou que quem tem iPhone dá para fazer isso pelos aplicativos das notas também, beleza? É importante que vocês me deem somente um arquivo em PDF com todas as folhas, 1, 2, 3 enumeradas corretamente, com todas as questões resolvidas. Ah, professor, eu não sei fazer a questão 4 de forma alguma. Então você coloca a questão 4 lá, o número 4, né, como eu falei ali, sequencialmente, né? Vou colocar aqui o número 4. E você vai colocar lá em branco, tá? Escreve lá em branco, para facilitar na correção. Que às vezes a gente fica procurando, poxa, cadê a questão 4? Mas o aluno não fez para justamente poder ganhar tempo. Aí vamos lá, vamos falar aqui sobre quem não tem como baixar o nosso Can Scanner, né? Se vocês não puderem baixar o Can Scanner, vocês vão ter que tirar foto, né? Vai pegar o seu celular, vai tirar foto aí da sua folha
E aí, como é que você vai juntar as fotos para formar um PDF? Vocês podem usar esse site daqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Que é esse daqui. Eu vou colar o link aí no chat para vocês. E eu vou compartilhar aqui a tela, né? Esse site aí também não tem muito anúncio, né? Hoje é difícil achar um site sem anúncio completamente, mas vocês vão clicar nesse link aí, quem não quiser usar o CanScanner, né? E aí você vai colocar aqui, selecionar imagem em JPEG. Ah, professor, tirei em PNG. Ele também aceita, não tem problema. E aí você vai clicar aqui, né? E vai selecionar sequencialmente imagens do seu computador. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu parei de compartilhar. Caramba. Pera aí, pessoal. O formulário vai fechar às 15 e quem não enviou. Não, então, Luísa, não precisa se preocupar com esse tempo de envio. O formulário não vai fechar. Vocês vão ter de 3 às 15 para fazer a prova. Quando der 15 horas, eu vou dar mais 30 minutos para vocês poderem se preocupar em fazer esse trâmite. De juntar com o CanScanner, de juntar com esse site, né, o Love PDF. Eu só peço que você não se preocupe em fazer nada disso de 1 às 3. De 1 às 3, se preocupe em fazer as questões. Pensa na questão, raciocina. Não pense em nada, vou tirar foto, vou fazer e vou tirar foto, vou fazer e vou tirar foto. Não faz assim. Você vai ler as questões, vai fazer uma prova normal, de 2 horas. Depois que passar esse tempo, você se preocupa que eu vou dar mais 30 minutos para fazer esses trâmites daí. Tá? Não façam, fiz uma questão, tirei foto. Fiz a segunda, tirei foto. Não gastem tempo tirando foto, porque vocês vão ter esse tempo adicional após as 15 horas. Tá bom? Pô, professor, mas tipo, se tiver assim, 20 questões tal, a gente vai fazer em 2 horas? Vai, tu consegue, pô. Eu acredito em você. Nossa! Meu Deus do céu. Ué, tu acha que a Letícia não tá estudando pra caramba lá? Cadê ela? Nem tá online, ó. Deve estar estudando agora. Cadê? Deixa eu ver aqui. GH e. Ih, ela nem tá conosco hoje. Mas, por exemplo, ó, a Rebeca Custódio também já zerou todas as listas. Milene também, que colocou aí kkkk. Vocês vão conseguir sim, pessoal. As questões, elas não são tão trabalhosas, não. Tem muita questão de definição, olhar para o gráfico, interpretar um gráfico, né? Olhar para os limites. Questões de... Vocês podem usar calculadora, tá bom? Não tem problema. A calculadora está permitida. Questões lá do início da matéria, né? Domínio, de imagem. Não tem que ficar preocupado, não. De todas as matérias que vocês estão fazendo nesse período, pessoal, essa aqui não vai ser a matéria que vai dar problema. Pode ter certeza. Aí, poxa, assim, né? Caramba. Confia que vai dar certo. Pô, eu tô querendo mostrar para vocês aqui o site, mas quando eu clico aqui, o compartilhamento some. Mas enfim, se vocês entrarem nesse site, vocês podem clicar ali, selecionar imagens, e aí você pode, o que eu quero falar é que vocês podem selecionar mais de uma, tá? Então você aperta o Ctrl no seu teclado e vai selecionando sequencialmente. Clica primeiro na primeira página, na segunda, na terceira, e depois você dá um final ali. Deixa eu tentar fazer uma aqui. Tentar compartilhar de novo, pessoal. Uma guia, converter, compartilhar. Tá, então vamos botar aqui. Vamos botar aqui fotos. Vocês conseguem ver as fotos aqui?
que está aparecendo para vocês? Aparece o site da Logo PDF. Ah, não está vendo as fotos, não? Não. Tá, então eu vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver se ele preserva a ordem. Então você clica lá, folha 1, né? Aperta o Ctrl, folha 2, folha 3, folha 4, folha 5, folha 6. Vamos ver se ele vai preservar a ordem. Apareceu aqui? Deixa eu ver se está aparecendo. Show. Então ele seleciona, você vê que conforme você vai selecionando, ele vai colocando em ordem. Eu acho que você pode arrastar aqui, ó, tá vendo? Ah, eu botei errado. Então você pode selecionar de um lado para o outro, tá? Claro, em retrato, né, A4, pode colocar aqui sem margem. E aqui, né, olha só, mesclar todas as imagens em um único PDF. Você vai clicar aqui em converter em PDF. Vai aparecer isso aí. Aí a gente clica agora aqui em baixar PDF. Ele já vai baixar aqui para a gente, vou dar uma olhadinha. Aí dá um confere, né, gente? Se a foto ficou boa, se não ficou tremida. Eu nunca tive problema com isso não, mas nesse período agora com biofísica, tem um aluno que as fotos ficam sempre bem tremidas, ele tem que ficar reenviando. Então, no CanScanner é até interessante que você tem um nível bolha. E aí você consegue saber ali, né, a orientação certinho. Olha aqui, o documento final ficou dessa forma. Cadê? Vamos botar aqui uma janela. O documento final fica assim, né? Claro que como são fotos em retrato, aí fica horrível aqui, mas as fotos que ficam na vertical, né, ficam boas. Estão vendo? Tirem a foto na vertical então, pessoal. Como essa daqui, né? Vai aparecer certinho. Vocês viram que ficou com essa margem, tá vendo? Essa margem branca. Se eu não me engano, eu acho que aqui, ó. Vamos tentar dar uma olhada lá. A gente pode tirar essa margem também. Parar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Compartilhar de novo com vocês. Professor, o 500 também fica com isso aí. E o meu fica com aquela marca d'água também, que eu não vou pagar, não. Ah, claro, a marca d'água pode deixar. Que tem que, para quem, só sai para quem pagar, não precisa tirar não. O CanScanner também é legal, Ana, porque você pode, nas bordas, já reparou? Você pode também fazer aquele ajuste fino nas bordas. Você lembra? Como assim ajuste fino? Quando você tira uma foto, ele te dá uma cruz nas bordas da imagem. Ah, é Você muito bom, você consegue, consegue ajustar. às Uhum. vezes, por exemplo, você, sei lá, a foto está um pouco torta, né? Ou então a página está meio amassada, você consegue clicar ali e arrastar. Ele é bonzão. Eu estou vendo aqui, realmente não tem como tirar a parte branca, não. Ó. Todas ficam ali. Mas não tem problema, né? Pode deixar aqui, ó, sem margem e deixar com essa parte branca que não atrapalha na correção, não. Aí tá tudo certo. Entenderam, então, como é que vai ser o procedimento? Sim. Tá, beleza. Obrigado, então, pelo pessoal aí que compareceu. A Ana, a Luísa, a Ana Carolina, a Camila Piniel, Felipe Bertucci e o Calvelli, né? A Gabriela Lyons, a Giovana Bartel, a Helena Gama Gil, Helena Benincasa e Yara, a Isabela, a Isadora, a João, a José, a Rafael, a Carla, a Leslane, o Lucas Leite, a Luísa Gateira, a Luísa Santos, a Luísa Carneiro, a Meg, a Marci, a Duda, a Marina Trancoso, a Milene, o Paulo, a Raquel, a Rebeca, a Sabrina, a Thaís e a Vitória. Vocês então querem perguntar alguma coisa com relação aí a resolução? O que vocês têm que fazer? Alguma coisa especial, específica?
Acho que não tem mistério. E se precisar, Ana, poxa, deu 15 horas e a galera não conseguiu terminar, a gente dá mais uns 10 minutinhos para fazer mais a prova, mas não precisa nada de além disso, não. Passo caneta. Pode ser apenas no resultado. Mas se quiser fazer tudo no lápis, não tem problema, não. O problema de fazer no lápis ou na lapiseira é porque quando você tirar a foto vai ficar muito, muito branco. Talvez não dê para enxergar. Então, essa é a dificuldade, né? Você tem que ficar no canto colocando lá saturação para ficar mais preto, né? A cor ali do grafite. Pode fazer tudo na caneta, se quiser, rabiscar, ou se quiser fazer tudo no lápis e a resposta final a caneta, tá? Só que eu tenho que conseguir enxergar o que está no lápis também, né? Então acaba que não adianta muito. Dá uma reparada se você tirar a foto, se você está conseguindo enxergar. Sejam bonzinhos, pessoal, porque senão como é que eu vou entender, né, o que está escrito lá se estiver muito claro? Não, Marci, o seu PDF das listas? Não. É, porque eu Você me fiz a mandou? caneta. Mandei. É porque eu fiz a lápis e botei a resposta de caneta. Eu ia perguntar se você conseguiu enxergar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Qual é o seu e-mail? Marci? É, Marcele Silva. Deixa eu dar uma olhada aqui. Marcelen Barreto da Silva. Ah, tá ótimo, Marcelo. Tô vendo aqui a primeira, você mandou as questões. Tá bom, Marcelo, tá, eu consigo enxergar assim, ó. Aqui tá tudo no lápis, não é? Isso. A Tá resolução tem ótimo, lápis e o restante em caneta. tá ótimo, tá ótimo. Mas Beleza. se você escrever sempre assim, ó, pode ser tudo no lápis, não precisa passar na caneta, não. Tá ok. Aqui tá bem claro, tá dando para enxergar bem. E eu peço para que mandem o PDF, em PDF, pessoal, porque aí no PDF eu consigo escrever sobre o PDF, né? Quando vocês me mandam por foto, aí eu tenho que exportar para abrir num outro documento, no Paint, por exemplo, ou colocar no PowerPoint para poder corrigir, aí toma mais tempo e atrasa mais a correção. Ó, mas se for como a Marcela está aqui, ó, o lápis eu consigo enxergar bem, não tem problema nenhum, não. Professor, a lista 4 é para entregar hoje. Não, Leslane, não precisa me entregar a lista 4 hoje, não. Não se preocupe com isso, não. Você fez a lista 4 toda? Continue fazendo. Então, continue fazendo, quem não terminou. Eu vou pedir para que vocês me entreguem, mas não vai ser hoje nem quarta-feira, não. Tá certo? A gente vai ter mais lista também de derivadas. Não se preocupem primeiro em mandar, não. Tô dando uma olhada aqui. Rebeca, você é de Petrópolis? Essa foto aí é na catedral, não é? Rebeca Custódio. Ah, então você que estuda no PWR, no Alaor, teve gente que estudou em Petrópolis aqui da turma, né? Ah, entendi. Legal, Rebeca. Vou compartilhar então com vocês, já que se quiserem tirar mais alguma dúvida, pessoal, a gente pode falar. Senão eu vou então compartilhar a nossa aula de hoje, para que também não caia na prova. Vai até a parte de limite. Pessoal, e outra coisa, né? Leiam com atenção as questões. Mário Eduardo, você estudou na Laú, Mário Eduardo? Caramba, que legal. Qual ano que você estudou lá na Laú? Então foi a Maria que colocou lá no nosso questionário. Terminou o ensino ano de 2019. Legal. Gostou do colégio?
Ah, sim. É muito bom, né? Muito bonito lá. João Pedro Freixeiro também falou que é de Petrópolis, mas era de outro colégio. O João Pedro era da concorrência. O João Pedro era do PWR. Ou então do Ipiranga. O João Pedro era do Ipiranga. Vou compartilhar já com vocês a nossa aula. Só preciso fechar aqui, né? Porque estava aberto um outro PowerPoint. Como eu estava falando, né? Com relação à prova, leiam, por favor, leiam com calma, né? As questões. Verifique o que a questão está pedindo. Gente, não esqueçam, o ponto tem x e y, tem coordenadas x e y. Unidades, né? Se você está calculando lá alguma coisa relacionada enfim, uma grandeza física ou química, então você tem que tomar cuidado com a unidade, né? Você está calculando o limite de alguma coisa, era um gráfico, por exemplo, da pressão sanguínea. Então você tem lá no gráfico y, está te dando milímetros de mercúrio, e no eixo x o tempo. Então, cara, calculou ali a sua unidade, é milímetros de mercúrio, né? Pelo tempo ali, hora, minutos, segundos. Tá? Não deem mole nisso não, porque não pode, né? Isso aí é bem tranquilo. João Pedro estudou no Canarinhos, caramba, Canarinhos acho que é perto do João de Barro, talvez, eu não sei onde é que é. Onde é que é o Canarinhos? Canarinhos, eu já ouvi falar já. Bem legal, pessoal. Muito bom, então, a galera de Petrópolis aí, representando a Serra Fria e gelada. Ah, tá. Show de bola, João. Vamos lá, gente. Então, vou compartilhar com vocês, que eu não estou achando aqui. A gente está travando um pouco. Na aula passada, se eu não me engano, que foi a nossa aula 25, já mandei para vocês, né, o PDF. Se alguém não recebeu, dá uma chamada aí para a gente. Eu tinha pedido para vocês realizarem algumas questões. Ana, você chegou a fazer, Ana? Que eram as questões da derivada de ordem superior. Eu não, professor, eu fiquei fazendo prova de bioquímica, sorry. Mandou bem, mandou bem? Ah, não sei, né? Tô querendo que sim. Fiquei 7 horas fazendo uma prova, nunca vi isso. 7 horas fazendo uma prova? Caramba! Nossa. É complicado. Eu tinha pedido para vocês fazerem essa questão aqui, ó. Período passado, na disciplina, nessa matéria aqui de cálculo, né? Os alunos começaram a prova às 13 horas, e não foi a P1, não, foi a P2, eu acho. Acho que foi a P2. A gente começou a prova às 13 horas, aí a gente terminou a prova às 19 horas. Pô, nunca mais vai acontecer aquilo. De 13 Pô, às era 15. boa, era boa. Não é nada. Não almocei, ninguém almoçou, ficou todo mundo estressado, Ah, sobre com isso, professor. fome. Horrível. Aqui, olha só, na aula passada, eu tinha falado, né, sobre as derivadas de ordem superior. A gente tinha essa função e aí eu tinha pedido para encontrar, né, a terceira derivada e a quarta derivada, tá certo? E a gente viu que a segunda derivada ela dava 6x, né? Então eu falei, pô, sabendo que a segunda vale 6x, como é que a gente consegue calcular então a terceira e a quarta? Tá aí, lembra, né? F de x era o f de x mais h, né? Menos f de h sobre h, e era um limite quando h tendia a zero, né? Então, se eu tenho 6x, f de x mais h vai ser 6 e multiplica x mais h. O f de h vai ser menos 6h sobre h quando h tende a zero. 6h menos 6h vai cortar aqui, né? Vai sobrar 6x sobre h.
6x sobre h. Ou eu fiz errado? 6 que multiplica x mais h. Aqui, né? Acho que aqui eu errei. F de x mais h menos, aqui é f de x, desculpa. Vamos apagar aqui. F de x mais h menos f de x. Lembrando da nossa função, né? F de x mais h menos f de x sobre h. Menos f de x, então é 6x sobre h. Esse vai cortar com esse. Em cima vai sobrar 6h sobre h. Isso aqui vai dar 6. Então, a nossa terceira derivada, f3', vai dar 6. Sem fazer conta, pessoal, derivada de uma constante dá quanto? Se eu sei que f3' dá 6, é como se eu quisesse agora derivar esse meu cara daqui. Qual é o coeficiente angular da reta tangente nesse gráfico aí? Quanto é que vale o m? 0. O m aqui vale 0. Então, a quarta derivada, ó, derivada de qualquer constante, vai dar 0. Tá certo? Show de bola, Isabela. Muito bom. Isso aí vai dar 0. Certinho? Então, isso aqui foi o que nós terminamos na aula passada. Falamos das derivadas de ordem superior. Pedi para vocês fazerem essa questão, né? Foi a nossa conclusão aí. E agora, gente, vamos, de uma vez por todas, deixa eu descartar aqui, falar sobre o cálculo da derivada, tá? Sem limites, de cabeça, porque a gente já entendeu o processo geométrico, então agora a gente precisa, né, fazer isso de uma forma mais rapidamente. Inclusive, como a gente falou em limite, o limite da soma era a soma dos limites, o limite da diferença era a diferença dos limites, o limite do produto era o produto dos limites, né, o limite da divisão, a divisão dos limites, o limite do arco seno é o arco seno do limite, né, o limite da função composta é a função composta do limite. Agora a gente vai aprender isso também para derivadas, e vocês vão ver que vai ser completamente diferente. É um pouquinho mais complicado, mas nada para se desesperar. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Só um minutinho. Beleza, vamos lá então. Hoje então seria a nossa aula 26. E a gente começa a aula 26 e já com um exercício bem interessante. Trabalha mais um pouquinho sobre essa nossa visão geométrica. Vou compartilhar aqui com vocês uma janela. Vamos observar aqui então, né, nossa aula 26, pessoal. Isso aqui daqui a pouquinho vai começar a fazer muito sentido para vocês. Mas vamos olhar aqui então mais um pouco da nossa contribuição geométrica, né? Ele fala o seguinte nessa questão. Eu tenho uma figura que mostra 3 gráficos. Uma delas vai ser a função f, a segunda vai ser a derivada e a terceira vai ser a segunda derivada. Aí está pedindo para identificar cada curva e explicar as suas escolhas, tá?
uma questão que cai na prova também, e não precisa fazer conta nenhuma. É interpretar a derivada como coeficiente angular da reta tangente ou como taxa de variação e tentar entender o que está acontecendo aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Vocês entenderam o objetivo aqui da questão? Como é que a gente pode fazer isso? Então, Carlos, olha só. Eu primeiro, quando eu tenho um tipo de questão dessa forma, eu vou chutar a primeira função. Vou falar assim, ó, vou supor que a função A é a função f. E aí depois eu verifico se faz sentido que a função A seja f e B e C sejam as derivadas. Vou olhar para a função A, né, como f. A derivada nesse ponto daqui, gente, ela tem que dar quanto? M igual a zero. Né? Vamos ver. O B, nesse instante de tempo, vale zero. Então, ó, o B é uma possível candidata para a derivada de A. O B talvez seja o F'. Vamos ver aqui. Se eu olhar para cá, à esquerda, qualquer ponto que eu faça para cá, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a derivada ela é positiva. Ó, e ela está aumentando. Está aumentando. Quando a derivada vem para cá, que a curva vai ficando mais paralela, né? A nossa derivada vai diminuindo. Então, B realmente parece ser um ótimo candidato. Show de bola. Vamos ver para cá? Para cá, o que está acontecendo aqui? Para cá, a minha derivada ela é negativa. Olha lá, o m menor do que zero. Então, realmente parece que está aqui. Ó. O m está negativo aqui. Para cá, ó. Também parece que está negativo. O que está acontecendo com a nossa derivada? Ela está também se aproximando de zero, cada vez ficando paralela ao eixo x. Então, aqui realmente parece que o B seria a nossa primeira derivada. Tá certo? Aí vamos olhar aqui agora. Tudo bem, se o B é a nossa primeira derivada, o C, então, só sobra, né, como a segunda derivada. Aí, o que vai ter que acontecer? Olha só. Nesse instante de tempo daqui, gente, qual vale a derivada? Quanto é que vale a derivada? Vale zero. Então, se eu subir nesse instante de tempo, olha que interessante, ela vale zero. Nesse instante de tempo daqui, da minha curva B, vou pegar aqui, ó, M também é igual a zero. Vamos ver a derivada? Olha lá, passa pelo zero. E aqui, as retas tangentes, elas têm coeficiente positivo e vão aumentando até esse ponto. Tem coeficiente positivo e vão aumentando até esse ponto. Depois desse instante daqui, ó, quando ela está aqui, está bem próximo de zero. Depois desse instante, ela fica negativa. Né? Então, essa é a parte negativa daqui. Repare que ela vai ficar negativa até esse instante de tempo. Né? Nesse instante de tempo daqui, ó, agora, a minha reta tangente ela é positiva. Então, eu venho para cá, positiva, e ela é positiva se aproximando do zero, conforme ela vai lá para o mais infinito. Tá certo? Então, o que a gente pode concluir dessa nossa questão interpretativa é que A é a função, B é o F' e C é o F'. Certo? A gente poderia pensar também de uma outra forma. Eu falei para vocês na aula passada, né, nossa última parte da aula, que a primeira derivada ela representa o coeficiente angular da reta tangente e que a segunda derivada ela representa a concavidade. Quando a segunda derivada ela é positiva, a função é côncava para cima. Quando a segunda derivada é negativa, a função é côncava para baixo. Quando a segunda derivada é igual a zero, eu tenho um ponto de inflexão. Vamos ver? Olha só. Tratando dessa função como se fosse a função A, né? Que é o f igual a A. Primeira derivada, ela vai ser positiva daqui até aqui. Então, olha só, daqui até aqui ela é positiva. Né? Quando chega nesse ponto, ela vai ter que dar zero. Dá zero. Depois, daqui para cá, a primeira derivada ela tem que ser negativa. E ela vai diminuindo. Tá certo? Show de bola. O que está acontecendo aqui, gente? Daqui para cá, ó, vou apagar aqui para ficar claro. Daqui até aqui, meus amigos,
a função, ela é côncava. Vou botar aqui esse instante de tempo daqui, ó. Daqui até aqui, a função ela é côncava para cima. Vocês estão vendo? A segunda derivada, que é o azul, ó, então tem uma segunda derivada positiva. Reparem aqui agora, desse instante de tempo daqui para cá. Daqui para cá, ela é côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, então a segunda derivada ela é negativa. Entendi. Daqui para cá, ela é côncava para cima. Então a segunda derivada ela é positiva. E reparem esse ponto de interesse. Esse ponto de interesse aqui, que chamamos de ponto de inflexão, é um ponto onde ela deixa de ser côncava para baixo e vira côncava para cima. Portanto, a segunda derivada, aqui, ó, vale zero. Nesse ponto daqui, que é um ponto de inflexão, é um ponto onde ela era côncava para cima e fica côncava para baixo. Então, a segunda derivada também vale zero. Tá, gente? Eu sei que aqui surge um grande problema, o lance da concavidade, né, que gerava um pouco de dúvidas lá no ensino médio, côncava para cima, côncava para baixo, côncavo ou convexo. Então vamos aqui para que não surja mais erros, né, e dúvidas. Côncava para cima é isso aqui. Côncava para cima também pode ser isso aqui. Qual é a diferença das duas? É que aqui ela é côncava para cima crescente, olha lá, ó, m maior que zero. E aqui ela é côncava para cima decrescente. Tá? Só tem essas duas opções. Côncava para baixo, ela pode ser assim. Côncava para baixo, ela pode ser assim. Qual é a diferença? Que aqui ela é côncava para baixo, com coeficiente angular negativo, decrescente. Tá? E aqui ela é côncava para baixo, crescente, coeficiente angular positivo. Só existem essas 4 possibilidades. Tá? Quando a gente for aprender a fazer o gráfico, né, do zero, né, de todas as funções, você vai ver, eu tenho que saber o intervalo de tempo onde a função é côncava para cima ou côncava para baixo. O intervalo de tempo onde a função está crescendo ou decrescendo. Então, você encontrou lá. A função nesse intervalo ela é crescente com concavidade para cima. Então, é isso aqui. A função nesse intervalo ela é crescente com concavidade para baixo. Então, ó, a função é decrescente com concavidade para baixo. Ok? A função é crescente com concavidade para baixo. Então, seria esse cara daqui, crescente com concavidade para baixo. Eu vou escrever, né? Porque vai ficar confuso. Vamos lá. Então, eu posso crescer com concavidade para cima. Cresce. Cresce côncava para cima. Cresce aqui significa m maior que zero, tá? Qualquer tangente aqui que eu faça, eu vou ter um m maior do que zero. Eu posso crescer com concavidade para baixo. Aqui, ó. Aqui eu também cresço, então ele cresce. Cresce. Só que agora ele é côncavo para baixo. Ok? Cresce côncava para baixo. M também é maior que zero, pessoal. Por isso que ela cresce. Eu posso decrescer com concavidade para cima. Então, aqui os M's são negativos. Ó, M's negativos, M's negativos, M's negativos. Então, eu tô M menor do que zero. Ela decresce, tá? Decresce com cavidade para cima. Cavidade para cima. E eu também posso decrescer com concavidade para baixo. Opa, aqui não. Ao contrário. Eu também posso decrescer com concavidade para baixo. Assim.
Então, aqui ele decresce. O m é menor do que zero. Então, m menor do que zero, decresce. Portanto, isso aqui vai ser muito importante. Decresce com concavidade para baixo. Aprintem aí, porque isso aí é bem importante. Ou eu cresço com concavidade para cima, m maior que zero, ou eu cresço com concavidade para baixo, m maior que zero. Eu decresço com concavidade para cima, m menor do que zero, ou eu decresço com concavidade para baixo, m menor do que zero. Só existem essas 4 opções. Tá? Alguma dúvida até aqui? Essas questões são muito comuns de acontecer, né? De você observar ali as 3 funções, determinar quem é quem. Então, relembre, né? Se você não quiser pensar em termos de concavidade, em termos de segunda derivada, você vai chutar a função, chutei essa aqui como se fosse f. Aí você vai checar se, por exemplo, essa aqui vai ser f'. Aí você vai ver que tem consistência. Aqui, se esse cara aqui, se a b fosse f, nesse instante de tempo aqui, né, o m tem que ser igual a zero. E eu estou vendo, ó, que não é zero aqui. Esse aqui não está no zero. Já essa aqui está. Né? Então, seria um possível candidato o C ser o meu f'. Mas o que eu estou vendo aqui? Nesse instante de tempo, né, olha lá, do B, né, o B é o verde. O m também tem que ser igual a zero. Estou vendo aqui, ó, o m também vale igual a zero. Só que o que está acontecendo aqui? Nesse instante de tempo daqui, a minha derivada ela é negativa, tá certo? Ela é negativa, então esse instante de tempo aqui também seria interessante, seria um valor negativo. Só que o que está acontecendo? Rapaz, se essa aqui for a minha primeira derivada, o A teria que ser a segunda derivada. Essa segunda derivada daqui teria que dar zero. E olha só, não está dando zero não. Tá vendo? Então, por mais que o C seja parecido com a primeira derivada de B, o A não vai ser a segunda derivada. Não pode, né? Porque justamente está falando aqui, ó, que a primeira derivada dá isso, então aqui teria que dar zero, e não está dando. Portanto, aqui seria A, B e C, da forma que nós fizemos inicialmente. Tá, gente? E é muito importante que vocês desenvolvam esse raciocínio aí geométrico das nossas derivadas. Vamos continuar então, falamos da derivada como uma função, isso foi tudo observado na aula passada. Falamos dessas outras notações. Ó, isso aqui vai voltar para a gente lá na frente, né? Terms will return para a gente. Muito importante essa notação. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. E como prometido, né, a gente chega então num momento bem interessante, que são as regras de derivação. Peço que prestem bastante atenção, porque é totalmente diferente das regras de operação que fazemos com os limites. Tá bom? A primeira, vocês já acabaram de ver no início da aula, né, a derivada de qualquer constante é justamente igual a zero. Eu não preciso esquentar a minha cabeça e ficar fazendo o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Por quê? Se não tem variável independente aqui na minha constante, f de x mais h vai dar c e f de x também vai dar c. Portanto, isso vai dar zero. Dessa forma, né, você está acabando de deduzir que, usando a notação de Leibniz, né, esse d dx, a derivada de qualquer constante é zero. Você pode pensar pela inclinação da reta tangente, né, gente? Olha lá. A reta tangente a essa função aqui é a própria função. Portanto, o m dela vai dar zero. Né? A reta tangente aqui também vai ser y igual a c. E o m é igual a zero. Y igual a c é como se fosse y igual a 0x mais c. Olha aqui, ó, a derivada. O m vale zero. Tá certo? Essa aqui, gente, essa aqui já é bem mais importante. Então, preste atenção, por favor. Olhem para cá. Vamos lá. Aqui a gente já tem a regra de funções potências. Funções potências, tá? Despenca aí nas provas. São funções do tipo x elevado a n. São funções polinomiais, tá? Onde n, aqui no nosso
caso, é um inteiro positivo. Serve também para outros inteiros, mas nesse nosso exemplo aqui, para funções polinomiais, né? Senão, se o n for negativo, não é mais uma função polinomial. Mas nesse nosso exemplo aqui, com n's positivos e inteiros, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Vamos supor que eu tenha y de x igual a x, que essa aqui é a nossa reta, tá bom? Reparem o seguinte, se eu tento encontrar o coeficiente angular da reta tangente, né, calculando lá pelo limite, vamos fazer aqui, ó, limite de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Quando h tende a zero. O que eu tenho aqui? A função, no nosso caso, é x. X mais h menos x sobre h. X menos x, h sobre h vai dar 1. Então, repare o coeficiente angular da reta tangente, deu 1. Era de se esperar, né, gente? Porque se eu quero encontrar uma reta que é tangente a esse cara daqui, justamente vai ser o coeficiente angular, né, que eu tenho da função original. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 1 vezes x, né? Então, óbvio que a reta tangente, assim como esse caso daqui, que ela era paralela e m igual a zero, nesse caso também ela vai ser paralela aqui, ó. Só que agora o m vai ser igual a 1. É o m, é o mesmo m, tá bom? Da minha função original. Nos casos de 2 e 3, pessoal, olha o que está acontecendo. Quando eu tenho x ao quadrado, vamos fazer aqui rapidinho do x ao quadrado, porque vocês já vão entender que tem algo por trás, né? Algo que acontece. X ao quadrado seria x mais h ao quadrado menos f de x, que é o próprio x ao quadrado sobre h. Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, vai cortar com esse, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2hx, mais o quadrado do segundo, sobre h. Como todos têm h, vamos simplificar, vai sobrar 2x mais h, só que o h tende a zero, então vai sobrar 2x. Então a derivada de x ao quadrado dá 2x. E de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que está acontecendo? Quando eu tinha x elevado a 1, deu 1. Quando eu tinha x elevado ao quadrado, agora a minha derivada dá 2x. Quando eu tenho x elevado a 3, né, x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado. Então, por favor, prestem atenção. Qual é a regra da derivação para funções potências? Para vocês resolverem isso, qualquer problema com função potência, de cabeça. Você tem lá, gente, x elevado a n. A derivada de x elevado a n vai ser da seguinte forma. Você vai pegar o n, vai jogar aqui para baixo. Algumas pessoas falam de regra do peteleco. Joga aqui para baixo. Vai descer para cá multiplicando, ok? E aqui você vai subtrair de 1. N menos 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Era x elevado a 1, né? Eu vou descer o 1 para cá, 1 vezes x, e o 1 eu vou subtrair de 1. 1 menos 1. Vai ficar 1 vezes x elevado a 0, que dá 1. Certo? Vamos olhar aqui agora do x ao quadrado. X ao quadrado está aqui. Então, eu vou pegar esse cara daqui e vou dar um peteleco, ele vai descer para cá. Eu terei 2 vezes x. Aqui eu vou subtrair de 1. 2 menos 1 vai dar 1. Portanto, deu 2x. Aqui, pessoal, x ao cubo. X ao cubo. Eu dou um peteleco aqui no 3, ele vai descer para cá, tá certo? Então, aqui eu subtraio de 1. A minha derivada de x ao cubo vai dar 3 vezes x elevado ao quadrado. Nenhum mistério, né? Tranquilo. Só serve, professor, para funções onde o n é inteiro positivo? Não, pessoal. Funciona para todas as funções, tá? É porque aqui são funções polinomiais. Funções polinomiais têm n inteiros positivos. Mas se eu tenho, por exemplo, isso aqui. Vamos dar um exemplo aqui, ó, 4 sobre x ao quadrado.
4 sobre x ao quadrado, né, a nossa amiga Maria Eduardo, ela sabe que pode ser reescrito como 4 vezes x elevado a menos 2, né? Lembrando que potência negativa, x elevado a menos a, é sempre 1 sobre x elevado a a. Se aqui tiver um k vezes x elevado a menos a, esse k vem para cá. Tá certo? Se fosse um k vezes x elevado a menos a sobre b, isso aqui é igual a um k que divide x elevado a sobre b. Isso aqui é igual a um k que divide raiz, né, de índice b de x elevado a. Então, 4 sobre x ao quadrado eu posso reescrever como 4 vezes x elevado a menos 2. Como é que eu vou derivar, então, com relação a x, né? 4 vezes x elevado a menos 2. Bem, o 4 é uma constante, então eu posso tirar do operador. 4 vezes a derivada de x elevado a menos 2 com relação a x. Como é que eu vou fazer isso? Repito o 4. O menos 2 ele vai para frente. 4 vezes menos 2. Vezes x elevado a menos 2 menos 1. Tá certo? Menos 2 menos 1 dá quanto? Menos 3. Então, eu tenho 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8. Menos 8 vezes x elevado a menos 3. X elevado a menos 3, na verdade, é 1 sobre x elevado a 3. Tá? Então, reparem que isso serve para qualquer n, seja positivo, seja negativo. Então, dessa forma, você já consegue resolver várias funções praticamente de cabeça aí, né? Você não precisa se preocupar com o cálculo de nenhuma dessas funções. Tá bom? Vamos ver mais. Alguma dúvida, gente? Reparem, para n igual a 4, olha como era bem trabalhoso fazer a conta por limite, né? Eu tinha que fazer x mais h a quarta, que dava todo esse meu termo daqui. X mais h a quarta, que dava todo esse termo daqui, ó, que é absurdamente grande. E aí depois eu fazia menos f de x, que dava menos x a quarta. Então aqui você já teria que lembrar do nosso binômio de Newton. E aí depois você simplificaria, jogando o ponto no final, daria então 4x ao cubo. Né? 4x ao cubo. E reparem, utilizando a nossa regra, é muito mais fácil usar justamente o nosso peteleco. Vamos supor, eu tenho aqui um x à quarta, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o 4, vou jogar para frente. Independente do que tem aqui, pessoal, você multiplica. Se aqui tivesse um 32, 43, você vai multiplicar. Então, eu faço 4 vezes x, e aqui eu tenho que subtrair de 1. 4 menos 1, eu tenho 3, então, portanto, eu tenho 4x ao cubo. Se aqui, por exemplo, tivesse 1 sobre 9 vezes x à quarta, como é que seria a derivada? Seria 1 vezes 9, e multiplica 4, e multiplica x ao cubo. Né? Então, seria 4 nonos vezes x ao cubo. Todos ok, gente, com a regra da derivação para funções polinomiais? Por favor, me deem um feedback aí, porque é muito importante. A gente está numa parte bem importante da matéria, para ninguém mais ficar fazendo derivadas pela definição, tá? Se na prova for solicitado que você calcule a derivada pela definição, você não pode aplicar a regra do peteleco ou as outras regras que vamos ver. Se pedir a regra da definição, a derivada através da definição, você vai ter que calcular por meio disso daqui. Professor, posso calcular assim e depois fazer essas regras para tirar a prova real? Pode, mas tem que incluir, né, na questão o cálculo pela definição. Se só está pedindo a derivada, então, claro, você não vai fazer pela definição. Você vai fazer diretamente por aqui. Ok, gente? Então, por favor, deem sinal de vida aí. Vocês estão achando que é difícil? Tá tranquilo? Caminhando. Beleza, beleza. E aí, Felipe Calvelli, como é que tá? Tá tranquilo? Thaís, Sabrina Xavier, Milene. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela participação. Olha lá. Então,
de uma forma geral, a regra da potência, né? Se eu tenho x elevado a n, então eu tenho, na verdade, uma resposta que é sempre n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Isso justamente é o fato de jogar o n para frente e subtrair 1 do nosso expoente. Tá certo? Olha lá, pessoal, sem mistério. X elevado a sexta. Joga o 6 para frente, multiplica x, 6 menos 1, 5. Então, de cabeça aí, ó. X elevado a 1000, joga o 1000 para frente, multiplica o x, 1000 menos 1, 999, tá? T a quarta, joga o 4 para frente, 4t, 4 menos 1, 4t ao cubo. R ao cubo, pessoal, joga o 3 para frente, multiplica o R, 3 menos 1 vai dar 2. E aí, quando é expoente negativo, é o mesmo esquema, né? Não tem nenhum problema. 1 sobre x, é só você lembrar que 1 sobre x é x elevado a menos 1. E aí, como é que é a derivada? Jogo menos 1 para frente, menos 1 vezes x, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, aqui temos menos x elevado a menos 2, que por sua vez é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá vendo? Nenhum problema. Olha lá, 1 sobre x eu reescrevo como isso daqui. Então, a regra da potência ela também é verdadeira para números negativos. Por que aqui eu só coloquei essa ressalva, né, pessoal? Porque a função polinomial, né, um polinômio, é ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais papapá, até c, né, igual a zero. Função polinomial, o n, ele tem que ser um número pertencente aos meus inteiros, né? Desculpa, pertencente aos meus, cadê? Naturais. Se não pertence aos naturais, não é um polinômio, né? Aí pode ser uma função racional, mas isso aqui é muito importante. E aí, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Beleza, para polinomial você já sabe derivar. Se tiver expoente negativo, que não é polinômio, você também já sabe. Não muda a regra. Joga para frente e subtrai de 1. Tá certo? Se for uma fração, pessoal, tem alguma dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. Como é que eu vou derivar raiz de x? Como é que eu derivo raiz de x? Eu vou lembrar que raiz de x é x elevado a meio. Né? Como é que eu vou derivar isso? Vou jogar meio para frente. Então fica 1 sobre 2 vezes x, faço meio menos 1. Quanto é que dá meio menos 1? Meio menos 1 dá menos 2 mais 1, dá menos meio. Então fica x elevado a menos meio. Tá? X elevado a menos meio, x vezes 1 vai dar x. Né? X elevado a menos meio, desculpa, aqui eu dei mole. Aqui nós temos 1. X elevado a menos meio dá x elevado a meio. Beleza. Quanto é que dá x elevado a meio? 2 sobre raiz de x. Tá? Tá aqui a nossa função sem nenhum problema. Justamente pode ser reescrita como meio vezes x elevado a menos meio. Tá bom, gente? Mostra que a regra de potência é verdadeira mesmo quando n é meio. Ou seja, se o n for um número imaginário, não vale. Mas se o n for um número natural, inteiro, real, racional, irracional, isso vale sempre. Tá? Ela é verdadeira para todos os números reais. Então, vamos supor aqui, ó. Lembrando que é a mesma regrinha. Vamos fazer aqui então agora com o nosso colega de classe. Se eu tiver, por exemplo, 92 dividido por raiz de índice 41 do valor x, né? Como é que a gente pode derivar isso aqui, pessoal? Vamos ver quem está pedindo para responder. Beleza. A Luísa Carneiro sempre pede para participar e a gente nunca escolhe ela. Luísa Carneiro, tá nos ouvindo, Luísa? Tô sim. Então, nos ajuda a fazer essa questão, por favor. O que você sugere para a gente? A gente tem que derivar 92 dividido por raiz, né, de índice 41 de x. Como é que a gente pode fazer isso? Dá uma sugestão aí.
Não fique nervosa não, porque a Vitória Medeiros vai ajudar você. Olha, professor, eu ia reescrever, né? Tirar da Show. raiz. Show, vamos tentar. A Thaís também vai ajudar a gente. Vamos tentar reescrever. Ó. O 92 eu vou colocar como 92, né? Claro. Aqui fica x elevado a 1 sobre 41, né? Então eu posso reescrever isso como 92 e multiplica x elevado a menos 1 sobre 41. Para derivar, esse cara vai ter que ir lá para frente, então fica 92 vezes, então esse tem um menos 1 sobre 41, que multiplica x elevado a quanto? Então temos menos 1 sobre 41, menos 1. Isso aqui, na verdade, dá menos 41 com menos 1, dá menos 42 sobre 41. Né? Você faz o MMC aqui, ó. Aqui eu multiplico por 1, aqui eu multiplico por 41. Então vai ficar menos 1 com menos 41 dá menos 41, dá menos 41 com menos 1 dá menos 42 sobre 41. Menos 42 sobre 41. E aí, o que vai dar isso? Vai dar menos 92, que divide 41 vezes a nossa raiz, né, de x, índice aqui 41, e aqui elevado a 42. Ok? Então, a derivada dessa nossa função, 92 sobre raiz, né, de 41, no valor de x, dá menos 92, que divide 41 vezes raiz de x, né, elevado a 42 de índice 41. Acharam difícil, complicado, alguma dificuldade? Acho que foi tranquilo, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso aí não, né? Olha aqui. Vamos lá. Derivar 1 sobre x ao quadrado. Pessoal, 1 sobre x ao quadrado eu escrevo como x elevado a menos 2. Passo para frente, vai dar menos 2 vezes x elevado a menos 3. X elevado a menos 3 é menos 2 sobre x ao cubo. Derivar a raiz cúbica de x ao quadrado. Eu vou escrever como x elevado a... Lembra, esse cara vai para o numerador 2/3. Então, quando eu derivar, 2/3 de x elevado a 2/3 menos 1. Quanto é que dá 2/3 menos 1? Dá menos 3 mais 2, dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3, né? Menos 3 mais 2 vai dar menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3 eu coloco aqui. Então, a nossa derivada vai dar 2, que divide 3, vezes raiz cúbica de x. Então, olha lá, 2/3 vezes x elevado a menos 1/3, que é isso aqui. Que na verdade é 2 sobre 3 raiz cúbica de x elevado a 1. Certinho? E aqui nós temos a nossa função, né? O nosso desenho espacial. A figura 3 ilustra a função do exemplo 2b. Então, raiz cúbica de x ao quadrado está aqui em azul, dessa forma, claro, né? Para cá, o y sempre positivo, porque aqui dentro eu tenho x ao quadrado. Então, também tenho algo para cá. Observe, né? Ela não tem derivada em zero, pessoal. Por quê? Eu tenho 2 sobre 3 raiz cúbica de x, né? Aqui, essa derivada, o ponto zero não está definido, né? X igual a zero está fora do domínio. Observe também o seguinte, vamos olhar aqui de novo. Por isso que quando eu coloco o ponto zero, a minha derivada, que está aqui em roxo, ó, ela vai lá para cima. Quando eu coloco o ponto zero, ela vai lá para baixo. Tá? Outra parte interessante, que eu posso observar aqui, né? Que daqui para cá, o m, né, é sempre maior do que zero. E quando o meu y cresce, ó, quando eu estou vindo para cá, daqui para cá, meu y está crescendo, tá? A minha derivada ela é positiva. E quando meu y está decrescendo,
a minha derivada ela é negativa. Aqui, todos os y daqui são negativos. Tá? Você pode também olhar pelo coeficiente angular, né? O coeficiente angular, quando eu vou aumentando meu x, ele vai ficando cada vez menor, ele está ficando mais paralelo. Então, por isso que ele está caindo. Em compensação, quando eu venho para cá, está ficando mais íngreme, está ficando mais vertical, então ele vai explodindo. Daqui também, só que aqui é negativo. Quanto mais para a esquerda eu venho, né, mais paralelo vai ficar. Quanto mais para a direita, mais íngreme está tendendo a minha situação, mais, mais, como é que a gente pode falar? Mais inclinado vai ficar a minha derivada. Certo, pessoal? Algum problema? Então, quem quer perguntar alguma coisa? Eu vou falar então agora. Essas foram as regras de derivação das funções polinomiais, bem tranquilinha, né? Não teve nenhum mistério. Vamos falar então de outras regras que elas também são importantes e são bem diferentes dos limites. Tá? Vamos pegar aqui só um minutinho. O pessoal está quieto, a gente não sabe se está nervoso com a prova, se está bolado com bioquímica, se está cansado. O pessoal está chateado aí com o paredão novo que foi formado ontem. Deixa eu botar aqui. A Letícia nem veio, pessoal. Nos abandonou. Tá, vamos lá. Vou compartilhar de novo com vocês, porque acabei esquecendo aqui. Vamos lá. Então, paramos aqui. Aí, pessoal, agora a gente já está, né, graduado, já está sabendo a situação. Vamos, então, aplicar essa ferramenta nova que vocês acabaram de aprender nas questões antigas, né? Lembra? Encontrar a equação da reta tangente, e antes tinha que ficar calculando o limite, agora vai ficar muito mais tranquilo. Encontrar as equações da reta tangente, tá? A curva y igual a x raiz de x no ponto 1, 1. E ilustre fazendo o gráfico da curva e das trajetórias. Na nossa prova, vocês vão ver na P1 e na P2, é muito cobrado essas ilustrações, né? Vocês viram nas listas também, faça o gráfico, desenho o gráfico. Isso é muito interessante para que vocês desenvolvam a visão espacial, né? Dos pontos, da geometria. E claro, como eu falei, repetindo várias vezes, os pontos que vocês vão colocar sobre o gráfico, eles vão ter coordenadas sempre x e y, pessoal. Não coloque lá só a coordenada x ou só a coordenada y. Como é que a gente pode derivar isso aqui? Então, utilizando aí a metodologia, né, que a nossa amiga Luísa Carneiro nos auxiliou, ela ia falar que eu posso reescrever x vezes raiz de x como x vezes x elevado a meio, né? E ela ia lembrar que produto de potências de mesma base, repita a base, somos expoentes. Meio mais 1 dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 sobre 2. Então, na verdade, eu quero derivar o quê? Eu quero derivar raiz de x, né? Raiz quadrada de x elevado a 3, x ao cubo. Tá certo? Então, esse cara daqui, ele fica aqui,
e esse cara daqui fica no meu expoente. Se ficar em dúvida nisso, lembra, pessoal, raiz quadrada de x é sempre x elevado a meio. Isso aqui vocês não esquecem. Né? E o 2 está onde? O 2 está aqui. E o 1 está onde? Está aqui. O numerador ele vai para o expoente. Então, 3 está para lá, o 2 está para cá. Como é que eu vou derivar isso aqui? Não me interessa essa parte porque é muito difícil. Eu consigo enxergar melhor assim. X elevado a 3 meios. A derivada, 3 meios vai descer. 3 meios vezes x. 3 meios menos 1. Quanto dá 3 meios menos 1? Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 é 3 menos 2. Dá 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, na verdade, temos a resposta como 3 raiz quadrada de x sobre 2. Beleza. 3 raiz quadrada de x sobre 2. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. M vale 3 sobre 2 raiz de x. Eu quero saber a equação da reta tangente em que ponto? 1. Se a minha função é essa aqui em azul, né, a minha reta tangente, portanto, é a reta em magenta aí que vocês estão observando aqui, ó. Essa reta daqui. E claro, né, esse aqui é o ponto 1 e esse aqui também é o ponto 1. O que eu faço? Equação ponto inclinação. Y menos y1, que vale quanto? Vale 1. É igual a m. Quanto vale m, pessoal? M vale 3 meios da raiz de x. Só que em que ponto que você quer? No ponto x igual a 1. X igual a 1, m vai dar 3 meios. 3 meios vezes x menos x1, que vale, ó, vale 1. Então, reparem aqui, você encontrou a derivada da função como uma função. No ponto 1, claro que vai dar 3 meios. Você não coloca 3 meios da raiz de x, porque você quer no ponto 1. E aí, resolvendo a nossa brincadeira, né? A gente chega aqui, ó, 3 meios de x menos meio. Lembrando que 3 meios é o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 1. Exatamente. Vocês viram que nessa questão ela pede uma coisinha a mais aí, que é uma novidade também para a nossa matéria, que é reta normal. Tá? O que é reta normal, pessoal? A reta normal é perpendicular à reta tangente quando a inclinação é o inverso negativo de 3 meios. Tá? Então, sempre vai ser dessa seguinte forma. Se você encontra uma reta tangente, se eu quero uma reta normal, a reta tangente, o que é uma reta normal? Ela forma 90 graus, né? Então, anotem aí, tirem print, que a reta normal, né? Ela vai ser normal, a reta tangente, quando a sua inclinação é o inverso negativo de 3 meios. Então, por exemplo, se m deu 3 meios, inverso negativo é negativo 2 sobre 3. E aí você vai fazer a mesma coisa, y menos y1 é igual ao novo m, que agora é menos 2/3, x menos x1. Certo? Professor, da onde veio isso, inverso negativo? Lembra lá do nosso ensino médio, né? A função normal, o produto entre os coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então, ó, m2 é menos 1 sobre m1. Quanto vale m1? m1 vale 3 meios. Então, dá menos 1 sobre 3 sobre 2, que dá menos 2/3. Para não ficar decorando formulazinha, né? Você vai lembrar que reta normal é reta tangente, significa que a sua inclinação é o inverso negativo da reta tangente. Se deu A, aqui vai dar menos 1 sobre A. Se deu A sobre B, aqui vai ser menos B sobre A. Ok? Sem mistério. Vamos lá. Novas derivadas a partir de funções conhecidas, né? Já falamos isso aqui rapidamente. Então, agora de forma formal, de uma maneira mais formal. Derivada de uma constante vezes uma função, pessoal, de cabeça, é sempre a constante vezes a derivada da função. Não muda nada do limite, né? Limite de 2 vezes x quando x tende a 0 era 2 vezes o limite de x quando x tende a 0. Aqui é a mesma coisa. Derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função.
Como é que eu provo isso? Né? Eu tenho que calcular a derivada pela definição. Só que agora G tem um C vezes F. Então, quem é G de x mais H? É C vezes F de x mais H. Quem é menos G de x? É menos C vezes F de x. Reparem, né? O C está aqui e está aqui. Ele pode ficar em evidência e multiplicar por tudo isso aqui. Só que quem é esse cara daqui, pessoal? Esse cara daqui é a própria derivada. Portanto, a derivada de G é a constante vezes a derivada de F. Em outras palavras, né? Muita matemática e pouco resultado. Em outras palavras, se eu tenho uma função 49, né? X ao cubo, o que eu vou derivar? Eu vou fazer 49, saio da derivada, derivo x ao cubo, vezes 3x ao quadrado, né? 49 vezes 3, 3 vezes 9, 27, põe o 7, vão 2, 3 vezes 4, 12, 13, 14, né? 147, x ao quadrado. Ok? Reparem, uma interpretação geométrica, para a gente saber que está acontecendo isso de uma forma correta, se eu tenho uma função qualquer f de x, que é dessa forma, e multiplico a função por 2, ela dá uma achatada, né? Ela dá uma, na verdade, alargada, né, para cima. Ela tinha esse tamanho, se eu multiplico por 2, ela vai ter um tamanho maior. E claro, se ela vai ter um tamanho maior, é como se você estivesse esticando um pano, né? A sua tangente ela era assim, quando eu aumento, é claro, né, que a minha tangente ela também vai ter que subir. Então, reparem que a derivada de 2 vezes f de x, ela é maior, não? Mais inclinada, mais íngreme. Que foi o que eu acabei de falar, né? A multiplicação por c igual a 2 expande o gráfico verticalmente por um fator de 2. Então, todas as subidas foram dobradas, mas o deslocamento horizontal ele continua o mesmo. Logo, as inclinações elas ficam dobradas também. Tá? Deslocamento horizontal, eu aumento para cima. Mas aqui, ó, fica igual. Eu não aumento para cá nem para cá. Então, vamos dar mais exemplos, pessoal. Se ficar com dúvida, pode falar aí, por favor. Vamos lá. 3x à quarta. Então, de cabeça, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes x ao cubo. Menos x, pessoal. Então, vai ficar menos x elevado a 1. Só que esse 1 vai para frente. Vai ficar menos 1. X elevado a quem? 1 menos 1, 0. Então, menos x vai dar menos 1. Tá certo? Alguma dúvida? Era só lembrar, né? A derivada de x vai dar 1. Derivada de menos x é menos 1 vezes a derivada de x, que vai dar menos 1. Vamos lá. Regra da soma igual a dos limites. Né? Derivada da soma, derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Usando a notação linha, podemos escrever como, né? F mais G, linha, ou seja, derivada da soma, é a soma das derivadas. Portanto, se eu tenho aqui f de x sendo 3x ao quadrado menos x, quanto é que vai dar a nossa f' de x? Derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, eu vou derivar esse primeiro, vai dar 6x, vou derivar o segundo, menos 1. Se aqui fosse mais, aqui ficaria mais, tá? Regra da subtração e da soma é igual do limite. A subtração das derivadas, tá? A subtração das derivadas, na verdade, é a derivada da subtração. Então, soma dos limites, limite da soma das derivadas, derivada da soma. Subtração dos limites é o limite da subtração, derivada da subtração é a subtração das derivadas. Olha aí, ó. Tem um polinômio x à oitava, mais 12x à quinta, menos 4x à quarta, mais 10x ao cubo, menos 6x, mais 5. Como é que a gente resolve essa situação? Vou fazer aqui cada um, ó. X à oitava, 8x a 7. Não precisa ficar fazendo isso aqui, pessoal. É de cabeça, para ganhar tempo.
x à oitava, 8x à sétima, mais 12x à quinta, então é 12 vezes 5. 2 vezes 5, 10, põe 0, vai 1, 5 vezes 1, 5, 1, 6, 60. 60x à quarta, menos 4x à quarta vai dar 16x ao cubo, né? 10x ao cubo, então vai ficar 30x ao quadrado. 6x, menos 6x, pessoal. Menos 6x vai dar menos 6. Derivada dos 5 vai dar uma constante, vai dar 0. Tá? Então, a nossa derivada dá isso aqui. Reparem que foi completamente de cabeça, né? Olha aí, um outro exemplo de utilizando as aplicações dessa derivada para a gente encontrar pontos onde a reta tangente é horizontal. Pontos onde a reta tangente é horizontal. Primeira coisa que eu tenho que saber é a derivada. Onde é que a reta tangente é horizontal? Aqui, aqui e aqui. M igual a 0. Vamos achar a derivada? Vai ficar 4x à quarta, 4x ao cubo, menos 12x, derivada do 4 vai dar 0. Então ficou isso aqui, ó. 4x ao cubo menos 12x, que eu consigo fatorar dessa forma. Quando é que isso aqui vai dar 0, pessoal? Isso aqui vai dar 0 quando 4x for igual a 0, ou seja, x igual a 0, e está batendo, ó, x igual a 0, ele vai me dar um m igual a 0, ou então quando x ao quadrado é igual a 3. Então x é igual a mais ou menos raiz de 3. Reparem, ó, mais raiz de 3 menos raiz de 3. Então eu tenho 3 pontos onde essa reta tangente é horizontal. Reparem, ele falou encontrar os pontos. Se você colocar assim, está errado, porque eu já falei e vou repetir. Pontos tem x e y. X igual a 0, beleza. Quanto é que dá o ponto x igual a 0? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, y vai dar 4. Ah, beleza. Quando x for raiz de 3, você vai colocar raiz de 3 aqui, vai colocar raiz de 3 aqui e vai calcular a nossa função. Vamos ver quanto é que vai dar? Raiz de 3 à quarta vai dar 9. 9 menos, aqui teremos 18 mais 4. 9 menos 18 mais 4, teremos menos 5. Então aqui está o meu segundo ponto. E o terceiro ponto você vai jogar menos raiz de 3. Também vai dar menos 5, né? Porque, claro, aqui é potência par, os números terão que ser iguais. Esses pontos aqui, onde a derivada, né, a reta tangente, ela é horizontal, ou seja, a derivada é igual a 0, ou ainda, né, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto vale 0, são pontos que chamamos de pontos críticos, tá? Eles podem ser pontos de máximo local ou ponto de mínimo local. Na segunda derivada, quando ela é igual a 0, nós chamamos de ponto de inflexão, que é onde ela muda a concavidade de baixo para cima, né, ou de cima para baixo. Então, aqui é ponto de inflexão. Segunda derivada igual a 0. Quando a primeira é igual a 0, chamamos de ponto crítico. Pontos de máximo local ou pontos de mínimo local. Então, bastante informação aí nova. Olha aí, ó. Equação de uma partícula, ele deu espaço pelo tempo, onde S era dada por centímetros e T em segundos, e encontrar a aceleração em função do tempo. E depois ele pede aceleração depois de 2 segundos. Se eu tenho espaço pelo tempo, né, eu tenho velocidade. Velocidade é o quê? É o ds dt. Então eu posso derivar aqui, ó. Teremos 6t ao quadrado menos 10t mais 3. E aqui vai dar 0. Beleza. E a aceleração? Eu derivo de novo. A aceleração é derivada segunda, lembra? Aceleração vale dv de t dt. E ela também vale a derivada segunda do espaço pelo meu tempo. Então, vou derivar de novo, aqui vai dar 12t, aqui vai dar menos 10. Aqui vai dar 0. Após 2 segundos, pessoal, é só jogar o 2 aqui. Vai dar 24 menos 10, teremos 14 centímetros por segundo ao quadrado. Aí, agora a gente chega na parte da função exponencial, né, que origina aí diversos memes da internet, que é a função exponencial. Chega na festa e pergunta por que ele não se
interage, né? Ele falou porque dá no mesmo. Já devem ter visto essa expressão aí, esse meme. Ah, por que você não interage? Por que você não se integra? Por que você está assim dessa forma? Ele fala, porque dá no mesmo. O que resumidamente nos interessa? A derivada de qualquer função exponencial do tipo e elevado a x, tá bom, pessoal? É sempre e elevado a x. Então, se eu tenho uma função f de x do tipo 3e elevado a x, a derivada dessa função vai ser quem? F', 3e elevado a x. Sempre. Derivada de e elevado a x é sempre e elevado a x. No final do curso a gente vai ver também que a integral de e elevado a x também é e elevado a x. Tá? Mas se não for e elevado a x, a gente sabe que e vale 2,7, né? Se for, por exemplo, 9 elevado a x, né? Um exemplo, 1a elevado a x. Aí muda um pouco a situação. Tá? O e elevado a x, quando derivado da e elevado a x, porque a base vale e. Né? Quando eu integro também da e elevado a x, porque a base vale e. Quando a base é 1a, a situação muda um pouco de cara. Né? Como é que a gente vai saber quanto dá essa resposta? Novamente, fazendo pela definição. F de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h vai dar um a elevado a x mais h menos a elevado a x. Aqui eu posso colocar em evidência, olha só, a elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h, tá? Porque eu posso repetir a base e somar os expoentes. E eu estou vendo que esse cara daqui se repete, portanto coloco em evidência, tenho isso aqui, a elevado a h menos 1 sobre h. Reparem, pessoal, aqui a gente tem que prestar atenção para resolver o nosso problema. A elevado a x não depende de h, tá? Então é como se fosse uma constante. A gente pode colocar fora do limite. E aí o limite é como se fosse um 3 aqui, um 4, um 9. Ele sai, né? Então eu tenho que calcular somente o limite desse cara daqui, a elevado a h menos 1 sobre h. Reparem, né? O limite é o valor da derivada de f em zero. Isso aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui. Isso daqui, limite de a elevado a h menos 1 sobre h, é o valor da derivada de a elevado a x em zero. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes a derivada dela no ponto zero. Que é o que eu tenho aqui. Ó. Quando é e elevado a x, a derivada dá e elevado a x. Quando é a elevado a x, a derivada vai ser a elevado a x vezes a derivada dela no ponto zero. Então, vamos ver aqui. Ó. Quando a for igual a 2, qual é a derivada de 2 elevado a x? Vai ser 2 elevado a x vezes 0,69. Quando for 3 elevado a x, 3 elevado a x vezes 1,10. Tá certo? Olha lá. 2 elevado a x vezes 0,69, 3 elevado a x vezes 1,10. Entenderam, pessoal? Essa parte aqui ela é um pouquinho mais complicada. Na verdade, para a gente calcular a f' no ponto zero, basta sabermos esse limite aqui. A elevado a h menos 1 quando h tende a zero. E aí a gente chega justamente, né, para encerrar a nossa aula de hoje, na definição do número do número e, né, o número de Neper, número neperiano, a base exponencial. Por quê? O número e ele surge justamente como um desses casos de limite. Quando esse a aqui vira o e, esse limite justamente dá 1. E é por isso que nós temos o e dando 2,71828. Né? De todas as possíveis escolhas para a base do exemplo, a fórmula de derivação mais simples ocorre quando f' de 0 é igual a 1. Em vista das estimativas de f' de 0 para a igual a 2 e a igual a 3, parece plausível que haja um número
entre 2 e 3, ó, 2,71, que torna essa f' de 0 igual a 1. E é tradição colocarmos esse número como a nossa letra E, o número de Neper. Tá certo? Daí, então, surge o número neperiano. Então, reparem, eu tenho 3 elevado a x na reta preta, eu tenho 2 elevado a x na reta em azul, e o E elevado a x está entre 2 e 3. Claro, é mais próximo do 3, que é 2,7. Ok? E aí, de uma forma geral, a derivada de uma função exponencial é sempre a função exponencial. Então, olha lá. Como é que a gente deriva E elevado a x menos x? Derivada de E elevado a x é a própria E elevado a x. Derivada de menos x vai dar menos 1. Segunda derivada. Eu vou derivar de novo. Então, a derivada de E elevado a x vai dar E elevado a x. Menos 1 vai dar 0. Então, a segunda derivada é essa daqui. Reparem, né? Essa função f, ela é sempre côncava para cima. Daqui para cá, ela decresce. Então, ó, primeira derivada negativa. Daqui para cá, ela cresce, né? Primeira derivada positiva. Aqui, ó, eu tenho um ponto crítico, m igual a 0. Então, ela passa por aqui. Tá certo? E aí, na próxima aula, a gente começa, então, a falar da regra do produto, que é a famosa regrinha da derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E também falaremos da regra do quociente, né, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Reparem que é totalmente diferente dos limites, né? A derivada da divisão não é a divisão das derivadas. E a derivada do produto também não é o produto das derivadas. São duas regrinhas adicionais. Tá bom? Então, a gente vai ver isso a partir da sexta-feira, porque quarta é a nossa prova. E é muito importante que vocês compareçam, pessoal, porque isso aí já é o alicerce para todas as partes de construção de gráficos, tá? Se isso aqui não ficar bem sólido, então a gente vai começar a ter problemas. Tá certo? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Maria Clara, pode parar a gravação então. Aí você compartilha com a turma, né? Upando a aula.